Em nossas vidas, Senhor, vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem, Senhor, sacrifica todos Deus, e desejamos nesta manhã realmente te ouvir, realmente te sentir, realmente sermos impactados pelo Senhor. Seja, Senhor, bem-vindo neste lugar, nesta manhã, seja estabelecido, Senhor, o teu reino neste lugar, que seja feita a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Aleluia. Aleluia. Está conosco nessa manhã. Antes, Pai Senhor Jesus. Amém. Está conosco a Ogna. É Ogna? Isso, né? Isso. Queria que você que está em pé, pudesse sair do seu lugar, pudesse abraçar a Ogna que está nos visitando hoje. Amém. Declarar que ela é muito bem-vinda aqui na igreja. Aleluia. É muito bem-vinda mesmo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa manhã, irmãos. Nós vamos aproveitar a unção e estar nesse lugar. Nós já vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Então abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus, 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Glória a Jesus. A partir do versículo 23. A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? A Santa Ceia é um momento importantíssimo na nossa vida, onde nós estamos renovando a nossa aliança com aquele que tem o poder de nos libertar, de nos curar, nos restaurar, aquele que tem o poder de fortalecer as nossas vidas para que possamos vencer todos os ataques de Satanás no nosso dia a dia. Então, toda vez que participamos da ceia do Senhor, nós temos que ter o entendimento que estamos nos unindo ao Senhor e estamos declarando a nossa dependência. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos de Deus. Se você tem esse entendimento, então você pode participar da ceia do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu quero entregar minha vida para Deus. Eu quero realmente ter um encontro com Deus. Eu quero realmente ser curado, ser liberto por Deus. Então, você pode participar desta ceia. Quero convidar você a estar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta hora em nome de Jesus, pedindo o nome do Senhor. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga bem forte: meu Deus e meu Pai. Nesta manhã eu estou diante do Senhor. Eu já abri os meus lábios
principalmente o meu coração, para te adorar através dos louvores entoados neste lugar. E eu tenho convicção que o Senhor está neste lugar. A tua palavra me dá esta garantia. E aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estará presente. Eu estou neste lugar porque eu reconheço que tu és o meu tudo. Sem a tua presença na minha vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Por isso, meu Deus, sopra meu coração nesta manhã. Eu quero te pedir perdão nesta manhã pelos meus erros, pelos meus pecados, por tudo aquilo que pensei, que falei, que senti, que desejei, que não estava, Senhor, segundo a tua vontade. Eu quero te pedir perdão nesta manhã. Deus, eu entendo que a Santa Ceia é um ato de aliança. Então, Deus, olhando para a minha vida, examinando a minha vida, eu reconheço que existem áreas na minha vida que realmente precisam ser curadas. Eu não sou uma pessoa perfeita, sou uma pessoa imperfeita. Eu tenho muitos erros, Senhor. Existem muitas dúvidas dentro de mim. De vez em quando, Deus, eu me deixo ser levado pela incredulidade, pela falta de fé. De vez em quando, Senhor, eu me deixo ser levado pela minha própria carne, pelos ensinamentos deste mundo. Mas eu quero nesta manhã renovar a minha aliança contigo através desta ceia. Por isso, nesta manhã, meu Deus, eu te peço, perdoa os meus pecados, todos os pecados conscientes, todos os pecados inconscientes que eu pratiquei. Perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. Me fortalece através desta ceia. Renova, Senhor, a minha alma, o meu espírito. Fortalece, Senhor, a minha carne, não para que eu sirva este mundo, mas para que eu possa te servir com liberdade. Pai, que esta ceia seja uma ceia de cura, seja uma ceia de libertação na minha vida. Senhor, eu creio no teu poder. Eu tenho convicção que ao participar desta ceia, aquilo que me prende, aquilo que me amarra, aquilo que me cega, aquilo que impede o meu andar, o meu caminhar na tua presença, nos teus caminhos, na tua palavra, será desfeita em nome de Jesus. Senhor, eu te invoco nesta manhã, porque eu busco não o Deus morto, mas o Deus vivo, que morreu sim na cruz do Calvário, para levar sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, as maldições que estavam sobre a minha vida. Eu creio neste Deus que morreu no meu lugar, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que está sentado à tua direita, Pai, e que voltará para me buscar. Eu creio em Jesus Cristo de Nazaré, que através do Espírito Santo está entronizado no meu coração, e é para Ele que eu vou participar desta ceia, porque eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer milagres na tua vida. Eu creio que esta é uma série de milagres na tua vida.
Eu creio que esta vai ser de respostas à tua vida, porque Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos consagrar nesta manhã esses elementos. Nós queremos declarar, meu Pai, que o conteúdo de cada cálice representa o sangue vertido na cruz do Calvário. Declaramos em nome de Jesus que ao participarmos, Senhor, desse sangue, nós estaremos renovando a nossa aliança contigo. Declaramos em nome de Jesus que ao comermos, Senhor, este pão que passa a representar a carne glorificada do Senhor Jesus, declaramos, meu Pai, em nome de Jesus, que seremos fortalecidos, seremos curados, seremos renovados, em nome de Jesus. Senhor, faz isso nas nossas vidas. Senhor, já te organizamos neste lugar, sabemos que o Senhor está neste lugar, então faz este milagre desta manhã em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Bendito o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você saia do teu lugar nesta hora, e eu quero que você venha até aqui à frente, e você pegue este cálice, você pegue este pão, volte para o teu lugar em nome de Jesus, amém? Pode vir, venha por aqui em nome de Jesus. Dá-me, Senhor, me conhece.
seja fortalecido por Ele nesta manhã.
aplauda ao Senhor Jesus bem forte nessa manhã. Por favor, aplauda mais forte. Você está do teu lado, um abraço para essa pessoa que está do seu lado, querido. Profetize para essa pessoa vitória, profetize para ela, profetize para ele, em nome de Jesus. Bastante cansativa, nós estivemos aqui semana passada, eu creio que foi avisado, acho que a presbítera me avisou, o pastor Guto esteve aqui nos representando, mas nós fomos para a cidade de Campos dos Goitacazes, 710 quilômetros de São Paulo, fica no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer 7 semanas intensivão de libertação ali. Então saímos às 4h30 da quinta-feira da madrugada e chegamos lá às 19 horas mais ou menos na sexta-feira e ficamos ali ministrando até domingo à noite e retornamos na segunda-feira meio-dia. Chegamos aqui uma hora da madrugada já na terça-feira. Muitos milagres aconteceram ali, muitas curas aconteceram ali, a igreja estava lotada e as pessoas foram libertas realmente, se posicionaram, a igreja ali foi muito impactada. Então nós estamos aí, retornamos, eu estou um pouco debilitado, estou um pouco gripado, mas nós vamos passar o que Deus manda, amém? O importante é que a igreja não está parando, nossa visão realmente é essa, poder ajudar as igrejas. Nós
temos um chamado não apenas para dentro desse ministério, mas também para fora do ministério. E se nós não pudermos estar aqui, outras pessoas estarão, alguns presbíteros, alguns pastores de confiança estarão aqui ministrando a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, no versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. Eu estava meditando, eu estou lendo um livro e me chamou a atenção. É uma verdade que acontece na vida das pessoas, né? A nossa igreja, ela tem uma visão realmente de ensinar a pessoa a se posicionar. Nós não podemos curá-la, nós não podemos libertá-la, nós não temos esse poder. O único que tem poder é Deus para fazer isso. Mas nós podemos ensiná-la a andar no caminho de Deus, para que, através desse posicionamento, ela viva realmente milagres na vida dela. Essa é a ideia. Então, o espírito, a alma e o corpo dessa pessoa serão impactados pela palavra de Deus, e ela viverá um tempo muito bom na sua vida. Eu sempre acreditei que os piores demônios não são aqueles que se manifestam. Os piores demônios são os demônios que prendem a alma, que prendem as emoções, que prendem os sentimentos das pessoas. Uma verdadeira libertação da pessoa, ela está dentro, ela precisa acontecer dentro e não do lado de fora. Do lado de fora é fácil. A pessoa muda a roupa, a modo de vestir, mas o lado de dentro é, infelizmente, o lado mais difícil, onde precisa acontecer essa libertação. Então, você precisa estar realmente focado nisso. Você tem que estar focado. Quando você recebe Jesus, você precisa estar focado na sua libertação. Tem muitas coisas que tentam nos afastar desse foco. O seu problema não é um problema financeiro. O seu problema não é com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. O seu problema não é esse. O seu problema é realmente focar na vontade de Deus. O diabo, sabendo que infelizmente o nosso coração está voltado a estas outras coisas, então ele cria dificuldade para você ficar andando em círculos. E é essa a palavra. Tem muita gente andando em círculos. A minha pergunta é: nós temos crescido durante o tempo que nós já recebemos Jesus? Talvez tenha 1 ano, 2 anos. Eu fico imaginando a minha filha, a Milena, ela já está com 1 ano e 1 mês. E ela já está andando. Então significa que ela está crescendo. Imagina se ela não estivesse andando agora. Ela já estaria com algum problema, porque se levássemos ao médico, o médico ia perguntar: mamãe, ela já está sentando? Nós acompanhamos isso todas as vezes que levávamos ao médico. Mamãe, como é que ela está? Ela já está sentando, ela já está fazendo isso. E nós estamos vendo a evolução dessa criança. Então ela já está andando, já está procurando até mesmo falar. Espiritualmente é a mesma coisa que tem que acontecer na nossa vida. Nós não podemos apenas receber Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem como. Se você continua do mesmo jeito, então não está havendo um crescimento na sua vida. Então, isso como eu posso dizer, isso oh Senhor, a palavra seria, não é importante, oh Senhor, não me vem a palavra. Seria uma coisa perigosa. A pessoa que não cresce, ela está num estado muito perigoso. Ela entra numa religiosidade, ela entra numa cegueira, e ela acha que já sabe tudo, ela acha que já está na presença de Deus, e na realidade tem muita coisa para acontecer na vida dela. Estava falando com o presbítero Rodrigo, nós fomos ao monte na sexta-feira, e falei assim para ele: olha, presbítero,
eu tenho que olhar para a minha vida. O meu alvo é olhar para a minha vida. E o meu alvo é cumprir a minha função de sacerdote dentro da minha casa. Se eu estiver cumprindo isso e olhando para a minha vida, eu estou andando na presença de Deus. Frequentar a igreja é apenas uma coisa a mais, né? Agora, se não adianta frequentar a igreja e não ter acontecer uma mudança na minha vida e dentro da minha casa com a minha família. Então, eu estou me esforçando para andar na presença de Deus, não estou errando. Às vezes eu peco, venho aqui não peco, mas não permaneço no pecado. Estou me esforçando? Sim, então estou andando, estou crescendo. Estou me dedicando à minha esposa, me dedicando aos meus filhos, estou ensinando a eles a palavra de Deus, estou fazendo a vontade de Deus. Então eu não estou parado, eu estou crescendo. Deu para entender, irmãos? Então, eu tenho visto muitas pessoas paradas. O mês passado eu encontrei muitas pessoas que já frequentaram essa igreja aqui, foram observadores durante um tempo, ficaram apenas observando. Mas quando nós começamos a procurar essas pessoas para que elas pudessem se tornar membros, elas se afastaram. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que ela precisa morrer. Se a vontade dela não morre, então não tem como Deus mudar a vida dela. Só existe uma mudança na vida de uma pessoa quando ela deseja morrer, matar realmente a sua vontade. Enquanto existir algumas coisas que ela diz, eu vou até aqui. Quando alguém diz assim, olha, eu posso ser crente até aqui, depois disso aqui eu não sou. E é ali que ela vai tropeçar. Eu creio só nisso daqui, depois disso não. Ela vai tropeçar exatamente nisso. Então, existem pessoas que estão andando em círculos. E Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, está dizendo assim: Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diga glória a Deus. Então, nós não podemos, veja bem, nós temos que entender o seguinte. Veja, entenda uma coisa. Nós entramos no ano de 2014. Automaticamente, olha como você vai ver se você está crescendo ou não. Se você entrou em 2014 e as lutas que você está passando são as mesmas desde o dia que você se converteu, você não está crescendo. Se são as mesmas coisas, as mesmas coisinhas, você não está crescendo. Então você tem que se preocupar. Pastor, mas em outras coisas, sabe? Eu estava. Alguém disse para mim assim: que o diabo, ele é muito inteligente, irmão. Ele cria um meio da pessoa acreditar que só porque está acontecendo uma coisa na vida dela, ela vai acreditar que Deus se compadece do seu pecado. Você entendeu o que eu falei? Por exemplo, você não entendeu, você fez uma carinha que você não entendeu. Às vezes existem pessoas que estão debaixo de um pecado, e essas pessoas dizem assim: mas eu não consigo me libertar desse pecado, e eu acho que esse pecado não tem nada a ver, é uma coisa normal, uma coisa natural. E aí sabe o que acontece? Ela continua. O que nós esperamos de uma pessoa que ela, de repente, uma palavra bem direta, sofra, né? Por causa desse pecado. Mas não acontece isso. O que acontece? Ela vai crescendo financeiramente, ela vai conquistando as coisas materialmente, ela vai tendo dias alegres, dias felizes. Sabe o que é isso, irmão? É Satanás tentando enganar essa pessoa, tentando fazer com que ela acredite que essa área da vida dela não precisa ser mudada. Entenda isso. Vocês estão entendendo? Estão fazendo entender? Então, aqui já tem alguma resposta. Por exemplo, você diz assim: Senhor, eu estou orando tanto, e fulano, beltrano que eu conheço assim e tal, tá fazendo tantas coisas. Eu prefiro, irmãos, isso é um ataque de Satanás.
para que a pessoa diga assim: tá vendo? Deus sabe que eu não vou conseguir me libertar disso. Então, olha, se Deus não quisesse, se Ele não concordasse com isso que eu estou praticando, iria acontecer o contrário. Eu iria sofrer isso, sofrer aquilo, mas você vê que não acontece. A pessoa, ela continua em todas as áreas da vida dela, prosperando. E ela entende que Deus aceita a condição negativa dela. E aí quando chega alguém para confrontar o erro dela, ela diz: não, você está errado. Porque se Deus, Ele quisesse me corrigir, Ele teria tirado todas essas coisas. Mas olha para a minha vida, olha aí. Então, isso é um engano do inimigo. Quando você recebe Jesus, você precisa se posicionar e estar atento para não ficar andando em círculos. Se estamos em 2014, automaticamente significa que estamos crescendo. Cada ano fazemos aniversário, sim ou não? Então, se fazemos aniversário, na nossa carne também estamos crescendo espiritualmente, estamos envelhecendo espiritualmente. Porém, a Bíblia diz que existem novos níveis de batalha. Eu não posso estar lutando a mesma coisa, em 2014 daquilo que eu estava lutando quando eu me converti. Mesmo que eu esteja até mesmo lutando, isso não pode ser o tudo na minha vida, porque já chegou o tempo de aprendermos a confiar no Senhor. Ainda não podemos estar dominados. Estava olhando para a Sara. Sara fez aniversário hoje, dia 4, né? E eu lembro quando eu conheci a Sara, tadinha, era pequenininha. Então você olha para a Sara, ela já tem 15 anos, gente. Não parece, mas tem 15 anos, né? E aí a gente começa a se espelhar. Se os pais dela, por exemplo, começarem a olhar para a vida dela, mas assim: puxa, minha filha, ela está tão diferente, né? Daquilo que ela era, tão pequenininha, né? Ela está tão diferente. Aí os pais, por exemplo, tem que olhar para eles e falar assim: e nós estamos diferentes ou não? Nós mudamos ou não? Ou nós continuamos na mesma coisa? Deu para entender onde eu quero chegar? Você tem que entender isso, né? Nós tivemos uma mudança, não só a nossa filha. Por exemplo, minha filha Ana Letícia, minha filha Milena, elas vão crescer. Aí eu olho para elas estão crescendo. Mas será que teve uma mudança na minha vida? Será que teve uma mudança na vida da Thaís? Será que nós mudamos? Não, se nós não mudamos, então nós estamos andando em círculos. Se estamos andando em círculos, não está tendo mudança na nossa vida. E a gente estamos caindo numa armadilha do inimigo. Essa é a realidade. O ano passado alguém me procura: pastor, ora por isso. Esse ano, pastor, ora por isso. O ano que vem, pastor, ora por isso. Pastor, ora por isso. É a mesma coisa. Alguém diz assim: gente, me traz um problema diferente, né? Me traz uma luta diferente. Se essas lutas não estão acontecendo, é porque estamos parados. E isso não pode acontecer. Então muita gente, quem já fez essa pergunta: puxa, minha vida ia tão bem antes de conhecer Jesus, mas depois que eu conheci Jesus, o negócio piorou. Quantos aqui já falaram isso? Alguém aqui já falou isso? 1, 2, 3, eu estou vendo espiritualmente as mãos levantadas, assim. Graças a Deus alguém levantou a mão. Tem gente que fala isso, né? Quando eu estava sem Jesus, era uma maravilha. Agora que eu estou com Jesus, o negócio está complicado. E deixa eu te falar, né, irmãos? As coisas não são fáceis, né? Porque nós estamos indo contra o rei de Satanás, contra princípios que ele tem estabelecido. Então as coisas não são fáceis. Quantos aqui já viram até mesmo seus filhos? Por exemplo, a Bíblia diz que a guerra, ela começa dentro da nossa própria casa. Antes de conhecermos Jesus, eram 1000 maravilhas com a nossa família, com os nossos filhos. Mas agora que você está dando a presença de Deus, parece que os seus filhos falam assim: pai, se o senhor quer ser crente, tudo bem, vou fazer o quê? Mas eu não. E o que você esperava era justamente que os seus filhos andassem no mesmo caminho que você. Quantos aqui já sofreram isso, estão sofrendo isso? Tem alguém aí? Não? Graças a Deus. Existem algumas pessoas que aceitaram Jesus com alegria, né?
e cresceram espiritualmente por algum tempo, e isso é uma pergunta que não se cala. Tem gente que vai crescendo por algum tempo e depois eles começam a se sentir assim: eu não tenho condições mais de continuar. Você fica bobo, né? Como é que você recebe Jesus, querido, e aí você não tem mais condições de continuar? O que será isso? Né? Eu mesmo conheço muitas pessoas que recebem Jesus, daqui a pouco, pastor, não vou citar nomes, nós estamos filmando, mas elas falam: eu não consigo, não tem mais. Da onde vem essas coisas? Há pessoas também que não têm a vontade de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Há pessoas dentro da igreja que não tem essa vontade. Puxa, o que será isso? Pergunta para o irmão: o que será isso? Como eu já disse, há pessoas que, sabe, conhece alguém que eu conheci na época da minha conversão, muitas pessoas que andavam um tempo com Deus, depois não andavam mais com Deus. Depois andavam com Deus, depois não andavam. Querido, isso é preocupante, essa é a palavra. Isso é muito preocupante. A Bíblia diz: cuide para que aquele que está em pé, né, pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então tem que vigiar, porque o inimigo, ele não está de brincadeira. Ele, na realidade, irmãos, por ser um ser espiritual, ele não descansa, nem de dia nem de noite. Ele vai procurar oportunidades para querer destruir a tua vida. Há pessoas que estão dentro da igreja e ainda estão debaixo de enfermidades, debaixo de uma luta tremenda, irmãos. Parece que a desgraça veio sobre a vida dessa pessoa. O que será essas coisas? Temos que parar para perguntar: o que será? Parece que receber Jesus é a pior escolha do mundo. Seria melhor permanecermos, como escutamos por aí, melhor permanecermos lá no mundo. Porque Deus me entende, Deus sabe que eu não vou conseguir. Querido, isso é uma mentira do diabo, nós não podemos aceitar. Há famílias que estão até hoje atormentadas, como eu já disse, através de doenças, suicídios, alcoolismo, enfermidades, como eu já disse, debaixo de divórcio, debaixo de incesto, pobreza. Tem pessoas dentro da igreja que estão debaixo de um espírito de miséria, de pobreza. E aí elas acham assim: não, que Deus quer isso para a minha vida. Deus não quer essas coisas para a sua vida, irmãos. Por isso que está escrito aí em Gálatas 3:13. Por favor, leia aí bem forte. 1, 2, 3. Cristo Então, toda a maldição já foi levada sobre a da nossa vida por causa do sacrifício de Jesus. Essas coisas que estão vindo sobre a nossa vida, querido, não é Deus que está colocando, não é Deus que está te provando, Deus não está te tentando. Essas coisas que estão vindo sobre a tua vida nada mais é do que o levante do inimigo para te prender. Porque salvo você já é. O teu nome está escrito no livro da vida. Você vai para o céu. Mas nós precisamos aprender a ter uma vida realmente debaixo de uma abundância aqui nesta terra. E para que isso aconteça, eu tenho que me posicionar. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então eu tenho que entender que se eu estiver debaixo da ignorância, o que é uma ignorância? Vamos lá para Oséias capítulo 4, 6. Oséias 4, 6. Oséias 4, 6. O que te cerca, o que te rodeia, o que se levanta contra a tua vida todos os anos? O que é? Chegou o momento de você falar: o que é? É o espírito da miséria? É o espírito da pobreza? É o espírito da falta? É o espírito da enfermidade? O que é que te rodeia? Essas coisas são espirituais. E você tem que se posicionar. Não é chegar e falar assim: eu vou pedir oração para o pastor, não. É se levantar contra isso. Olha o que diz aí Oséias: o meu povo foi destruído
porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei aí dos teus filhos. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que se nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, até o próprio Deus vai nos rejeitar. Então, o que você entende? Há pessoas que falam, eu preciso de uma mudança, mas elas não estão indo buscar esta mudança, esse conhecimento que está acontecendo na sua vida, na palavra de Deus. Elas não estão fazendo isso. O que elas estão fazendo é murmurando, como elas faziam antes de conhecer Jesus. O que elas estão fazendo é andando pela sua própria vontade, como elas faziam antes de conhecer Jesus. O que elas estão fazendo é indo atrás de crendices, acreditando em tantos boatos, em tantas coisas que existem no mundo, como elas faziam antes de crer em Jesus. Mas o que Deus está dizendo? Deus está dizendo para buscarmos o seu conhecimento. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem que buscar o conhecimento de Deus. Fala assim com o irmão que está do seu lado: não se pode vencer um inimigo quando nem mesmo se sabe que é ele que está atacando. Então, às vezes, existem coisas na tua vida, né? Vem aquela tristeza por falta de alguma coisa, vem aquela angústia, vem aquele choro, vem tanta coisa, e aí você fica assim, ó vida, céu, azar. Isso nos ronda todos os dias, todos os meses, todos os anos. São ataques, às vezes, no nosso emocional, ataques no nosso sentimental, ataques, sabe, na nossa alma. Uma hora a pessoa está alegre, outra hora a pessoa está desanimada, desmotivada, e procurando um outro caminho. Porque dizem lá no mundo que todos os caminhos levam a Deus, lá no mundo. E a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho que leva a Deus. Mas as pessoas falam: eu vou procurar outros meios. E o meio para que essa pessoa ela realmente seja bem sucedida é o posicionamento em ler a palavra, em conhecer o que está acontecendo na sua vida. Você já parou para pensar que se existe algum tipo de maldição na sua vida? Você já parou para pensar, irmãos, como é que foi como foi a vida dos seus pais, se você tem seus pais vivos, como foi que eles se uniram? Você já parou para pensar como foi a vida dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós? Já parou para pensar? Você já parou para pensar se de repente você não está praticando algo fora da palavra de Deus? Já parou para pensar? Já parou para... Fala assim para o irmão que está assim: já parou para pensar? Tem que parar para pensar. Há lugares por aí que vivem debaixo de uma motivação: 7 dias não sei o que lá, 8 dias não sei o que lá, 30 dias não sei o que lá, 12 dias não sei o que lá. Você fica debaixo de... Eu já ensinei aqui na igreja que é o seguinte: quando você se posiciona debaixo de um jejum e oração, o diabo vai recuar. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você não aprender a fechar as portas, vai adiantar fazer com que ele recue? Você tem que aprender a fechar as portas. Quando vir uma dificuldade, por exemplo, você precisa ver se você não está sendo perseguido por um espírito de miséria. Se você está tendo problemas financeiramente, você tem que perceber. Não é chegar e falar assim: ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, olha, esse mês está faltando as coisas. Não, você tem que ver se de repente você não está sendo atacado pelo espírito de miséria. E aí o que você tem que fazer? Chamar pelo nome, ordenar. Espírito da miséria. Porque essa semana eu estive com meu pai, conversando com ele. Tive a oportunidade de estar lá, levando minhas filhas para ele. E aí eu aproveitei, que ele falou: vamos lá tomar um refrigerante. Eu aproveitei para sentar com ele e falei assim: pai, vamos fazer aí o resumo da sua história. Como é o nome do seu pai, vamos lá, vai contando. E aí eu fui descobrindo muitas coisas. Né? O meu avô, ele morreu de dor de ouvido.
Foi meu avô, não foi ele, né? O meu avô morreu de dor de ouvido. Eu, na hora, pum! Porque quando eu era criança, eu também tinha o mesmo problema. Eu tinha assim a idade, eu acho que uns 3, 4 anos. Eu tinha dor de ouvido. Olha só, irmãos. E era dor, uma dor terrível. Eu fui consagrado, né? Fizeram um negocinho lá para Cosme e Damião por causa das dores no meu ouvido. É uma cegueira da mamãe. Né? Então, graças a Deus, me posicionei. Se essas coisas virem, eu tenho que me posicionar. As duas esposas, porque o meu avô foi fera, as duas esposas do meu avô morreram de parto. Foi de parto? Foi de parto. Então você começa a examinar, sabe, irmãos, não adianta, você tem que, uma pessoa que está como um sentinela, ele tem que estar ali vigiando, mas também guardando as outras áreas da sua vida, porque o inimigo é astuto. E existem áreas que talvez você possa estar sendo aí envergonhado, mas é só se posicionar. Não é o pastor que tem que se posicionar, é você que tem que se posicionar. Olha para o irmão que está falando, você está entendendo? Não, mais forte, você está entendendo? Fala aí para o irmão que está do seu lado. Não se pode lutar numa batalha que não se vê ou que não se sabe que existe. É ou não é verdade? Mas Deus quer trazer essa revelação. Né? A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Uma pessoa que se une num casamento, por exemplo, vou usar minha esposa, eu preciso saber qual é a árvore genealógica. É isso dela, é isso, já falou. Então fala aí o negócio aí. Tá certa a palavra? Eu precisava perguntar, precisava ver então, qual é a raiz dessa mulher. Eu não perguntei, eu olhei para os olhos lindos dela. Entendeu? E aí, falei, não, essa é a mulher da minha vida. Depois que eu casei, que eu fui ver. Né? A maldição de personalidade. Né? Maldição da sogra. Essa sogra não, essa é tia. Tantas coisas, irmãos, que quando eu me uni, eu falei, não tenho que lutar. Quer dizer, eu vou falar de novo. Tanto da minha família como da família da minha esposa, nós temos um histórico de prostituição, de adultério, de separação. Temos um histórico. Então, você acha que o diabo não vai se levantar contra nós? Porque nós quebramos, nos levantamos contra ele. Declaramos que ele não mandava mais na nossa vida quando recebemos Jesus. E declaramos que ele não manda mais no nosso relacionamento quando resolvemos nos casar. Então você acha que ele não vai se levantar contra a nossa vida? Todos os dias tentando criar brigas, discussões, tentar lançar palavras, muitas vezes lançar palavras, dizendo não te quero mais, e nós vamos nos separar. Essas palavras, como você já aprendeu, são combustíveis para demônios começarem a atuar. Então o que nós temos que fazer? Pedir perdão por essas palavras que falamos, quebrar isso em nome de Jesus e vigiá-los. Porque a natureza humana tem o entendimento de fugir dos problemas. Deus não quer que você fuja dos problemas, Deus quer que você encare os problemas. Só que você não vai encarar os problemas sozinho, você vai encarar os problemas com Ele. E Ele vai ajudar você a vencer em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 17. Eu falei Lucas é Levíticos, tá? Desculpa. É que nem eu estou entendendo a minha letra. Levíticos 5,17. Levíticos 5,17. Olha o que diz aí a palavra de Deus. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, o que a Bíblia está dizendo aí? Alguém pecar. O que é pecar? O significado da palavra pecar é desobedecer. Então, se alguém desobedecer algum mandamento do Senhor, como é que eu vou desobedecer?
Quando eu não conheço. Quando você recebe Jesus, você faz parte agora da família de Deus. Existem regras e normas. Por isso que eu digo assim, analise a tua vida. Porque eu aprendi, papai falando comigo há umas 2 semanas atrás. Ele falou assim, filho, eu estava falando de alguém, dando um relatório para alguém, para ele de alguém. E eu falei assim, olha, mas eu tenho uma boa notícia para o Senhor. Fulano vai voltar a devolver dívidas, devolver primícias. E ele estava dirigindo o carro, ele fez assim, para a sua cabeça. E ele falou assim, que adianta ele devolver dízimo ou primícia, se ele não anda na visão? Isso é quebra de princípio. Então, aqui já tem uma resposta para o teu caminhar espiritual. Nós não podemos ter uma aliança 99%. Não podemos, irmão. Se 1% você é uma pessoa diz, eu não concordo com a visão, é aquilo que você, essa é a porta que você está dando para o diabo te prender. Lembra de Moisés dizendo assim para Faraó? Faraó, nem uma unha vai ficar aqui no Egito, porque Satanás, ele queria, o Faraó queria prender, né? Vai os homens, deixa as mulheres, deixa as crianças e o gado. Moisés falou, não, tem que ir todo mundo. Outro dia, vai os homens, vai as mulheres, deixa as crianças e o gado. Aí Moisés disse, não. No outro tempo, vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, mas deixa o gado. Moisés se irritou e falou assim, nem uma unha vai ficar aqui. Então, vida de santidade é uma vida de separação, né? Santidade é uma vida onde você tem que concordar 100%. Se você simplesmente devolve o dízimo, mas não concorda com a visão, devolve o dízimo, mas aquilo que é ensinado aqui no altar, você não cumpre, você está passando por cima dos princípios, você está abrindo brechas para que o inimigo se levante e te prenda. Tá tudo bem, gente? Entendeu? Então é isso. Olha o que diz aí. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, ainda que não soubesse, contudo será ela paga e levará a sua iniquidade. A Bíblia está dizendo aí, A pessoa diz, pastor, mas eu não sabia. O problema é seu, você deveria ter buscado. Mas e agora? O que eu tenho que fazer? E muita gente que está pecando, porque se aliançou com Deus, mas está pecando, desobedecendo a palavra de Deus. Alô? Então, o que é que nós, para assim para o irmão que está do seu lado, Deus, por favor, olhe para essa pessoa e diga assim, Deus nos faz responsável por tudo que está na sua palavra. Olha a responsabilidade. Você é servo de Deus, então você tem que carregar o manual. Que está o manual. Então você tem que se esforçar para cumprir o manual. Ainda bem que está no tempo da graça, não é? Porque se não tivesse, se fosse no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, se desobedecêssemos uma vírgula, seríamos apedrejados, porque essa é a ordem que Deus dá, seríamos mortos, porque o povo de Israel sabia que se houvesse pecado ali, se alguém pecasse ali no meio, aquela pessoa seria a porta para a destruição de todos eles. Por isso que o povo era radical. Alô? Mas nós temos que tomar cuidado para não sermos a porta por onde Satanás vai entrar para trazer a destruição. Por isso que Deus está trabalhando no nosso coração para que possamos nos levantar como sacerdotes dentro da nossa casa, para podermos andar segundo a vontade realmente de Deus, porque é só desta forma, irmãos, que o inimigo será expulso.
O diabo não sai da gritaria. O diabo não sai quando alguém não tem autoridade para expulsá-lo. Porque não adianta expulsar Satanás, irmãos, se nós estamos dando brecha para ele. Eu estava num lugar aí, e eu, assim, não para nós, mas só um exemplo. Eu falei, quantos aqui já foram sempre em macumba, né, fazendo a quebra de vínculos, e o pessoal levantou a mão. Quantos aqui ainda vão? Não, nós não vamos, não. Eu falei, mas quantos aqui ainda assistem novela? Quase a metade da igreja levantou a mão. E eu falei assim, qual é a diferença entre você de macumba e novela? Qual é a diferença? Porque o que você vê na novela é exatamente as coisas que existem no centro de macumba. Espírito de prostituição, adultério, espírito de vício, homossexualismo, tantas coisas. Então, se nós não temos autoridade, como é que nós vamos expulsar? O diabo, não, fala assim para o irmão, o diabo não sai na gritaria. Fale para o irmão que está do seu lado, quando não lemos ou estudamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando o conhecimento. Então, quando você rejeita o conhecimento, quem é que vai te rejeitar? O próprio Deus. Então, você tem que descobrir, porque Deus vai falar na sua palavra o que é que está acontecendo na tua vida, o que é que te persegue, porque o inimigo está calado. Enquanto você não vai ao Senhor para buscar a revelação, ele está aqui, ele está prendendo. Se ele conseguir destruir, né, aos poucos a tua vida, ele vai fazer isso. Ele é paciente. Talvez destruir o teu relacionamento conjugal, destruir os teus filhos, destruir um monte de coisa, ele vai conseguir. Por quê? Porque estamos na ignorância. O que é um ignorante? É alguém que não tem conhecimento de algo. Eu não conheço sobre mecânica, então eu sou ignorante. Eu não conheço sobre fazer pão, eu sou ignorante. Eu não conheço sobre computação, sou ignorante. Então, você não tem conhecimento da palavra de Deus, você é um ignorante. Você não sabe que a tua luta é contra seres espirituais, você está sendo ignorante. E, independente de você estar dentro de uma igreja, o inimigo está te vencendo. Nós não podemos deixar o inimigo te vencer. Você não pode deixar o inimigo te vencer. Não pode permitir. Fala isso para o irmão que está falando. Não permita isso, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Isaías 27, 11. Isaías 27, 11. Quando os seus ramos que se secarem serão quebrados, e vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque me falta entendimento, assim aquele que o fez não se compadecerá dele. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: busca meu conhecimento. Busca, porque só, irmão, Deus se move pela palavra dele. Se estamos andando pela palavra, podemos clamar ao Senhor e Ele virá e vai mudar a nossa sorte. Mas se não estamos andando, você entende que não é campanha, você entende que não é a oração, que não é o jejum, mas é o conhecimento, né? E aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor, se eu não tenho entendimento. Quer o favor do Senhor? Busque a revelação da palavra. Alô? Alô? Vocês estão aí, irmãos? João capítulo 16, versículo 7. João capítulo 16, versículo 7. Todavia, eu vou ler até o 13. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. Esta é a solução de Deus para a nossa vida.
O Espírito de Deus que está dentro da nossa vida. Diga glória a Deus. Jesus sobe, mas ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer o que? Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e também do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier, este é o versículo chave, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vai fazer o quê? Guiar cada um de nós em toda a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. O Espírito Santo tem uma função de nos guiar à verdade. Aleluia. Eu estava lendo um livro da Generais de Deus, e tem uma mulher lá, não me pergunte o nome porque não me lembro, mas uma mulher pense numa mulher usada por Deus. Milagres assim, sobrenaturais aconteceram através da vida dela. Milagres mesmo, mas ela tinha um problema. A parte sentimental dela. O que ela queria era casar. E é lógico, né? Ela tem que casar com um homem, seja de Deus. O diabo, sabendo disso, resumindo, o diabo sabendo disso, coloca diante dela um pregador. Quando ela vê esse pregador, ela disse: é o homem da minha vida. Mas qual foi o erro dela? Não parar para perguntar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos guiar pela verdade. Aleluia. Já conhecemos o caso de Valnice. Valnice não é casada. A apóstola Valnice não é casada, porque ela já teve a oportunidade de se casar, conheceu um rapaz um tempo atrás em Israel, e era tudo, era show de bola para ela. Só que quando ela foi orar, quando ela foi jejuar, e ela perguntou para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Deus falou assim: eu não te quero casada, eu quero você de volta para o Brasil, porque a minha obra é diferente. E ela optou por não se casar, porque ela tinha tudo, irmão, para se casar. Era um homem de Deus, era realmente um homem de Deus. Amém? Só que Deus falou assim: essa não é a obra que eu tenho para a tua vida. Quando eu me converti, tinha um amigo meu que dizia assim: eu vou casar, eu vou ficar desse jeito mesmo. Eu já olhei para assim: eu vou casar, não me conheço, melhor me casar, Então comecei uma preparação para me casar, E por mais que eu orei, ainda deu uma errada, meu. Jesus poder. Errei ali, mas tudo bem, Deus é bom. Aleluia. Agora aguenta, O que eu falo para ela, agora aguenta, Como ela disse aí. Agora, e aí ela escolheu não se casar, volta para o Brasil, que tem um ministério poderoso dela. Porém, essa pessoa do livro Generais de Deus, ela não fez a pergunta. E muita gente foi levantada dizendo assim: esse não é a pessoa com quem você tem que se casar. E ela disse: não, mas eu amo. Mas o Espírito dizia: não é ele que você tem que se casar. E o que ela fez? Casou. No dia em que ela casou, que ela estava indo para a lua de mel, num hotel, num hotel, ela até chegou a ir para o hotel, ela sai correndo do hotel. E ela vai para a casa de uma amiga, e ela estava debaixo de uma grande tristeza. Porque que tristeza era essa? O Espírito Santo. O peso do Espírito Santo dizendo: não era isso que eu tinha para a tua vida. E aí o que aconteceu? O marido dela foi atrás dela. E o que ela teve que fazer? O que ela teve que fazer? Separar? Não, seguir o marido que ela casou. E ela conta no seu testemunho que durante muito tempo ela teve que sufocar o Espírito Santo, porque na realidade o seu esposo era um orgulhoso e não a deixava pregar. Ela ficava lá, sentada, e ele que pregava. E o ministério dela foi sufocando. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo,
Deus vai guiar você pela verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Oh, aleluia. Fala, o Espírito Santo não falará de si mesmo. Mas ele vai falar, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aquilo que ele escutou de Deus é o que ele vai passar para a nossa vida. Amém ou não amém? Amém. Então fala aí para o irmão que está do seu lado. É o Espírito Santo que vai revelar para você áreas na sua vida aonde o inimigo está se levantando para impedir o teu crescimento. Então você tem que entender, a guerra é espiritual. Eu tenho lutado, eu conversando com meu pai, eu descobri. Falei, pai, como nós éramos assim financeiramente? Ele falou, uma miséria lascada. Uma miséria, meu pai, primeiro de 18 filhos. Isso aí é de Jesus, hein? Primeiro de 18. Eu falo, na maioria fala assim, minha Nossa Senhora. Está quebrado, essa senhora. O vô do meu pai morre, o pai do meu pai morre, a mãe do meu pai morre, meu pai é cuidado pelo irmão mais velho, eu digo mais velho porque tinha filho da primeira mulher, meu avô era casado 2 vezes, então os 18 não veio de uma só, tá? Ana Maria, agora entendi, né? Então meu pai é cuidado pelo irmão mais velho, aí ele havia briga dentro da casa por causa da presença dele. Meu pai resolve sair com um shortinho, uma camisetinha e vai trabalhar. Quando ele volta, vai trabalhar nos canaviais. Quando ele volta para a casa desse irmão mais velho, ele volta comigo com uma coisinha pretinha, uma bolinha pretinha. Acho que devia ter uns 4, 6 meses, alguma coisa assim, com a minha mãe. Mas eu começo a entender que minha vida é uma vida debaixo de muita miséria. E eu estou lutando para quê? Para que não haja miséria, que haja uma prosperidade. Aí você tem que fazer, não, eu tenho que me posicionar contra esse espírito que quer perpetuar esta maldição na minha vida. Então, o Espírito Santo quer fazer a mesma coisa. Se você, casais, você olha e vê o seu histórico, o histórico do seu esposo, o histórico, esposo veja o histórico da sua esposa, você tem que ver como é que é a família. A realidade é essa, como é que é a família? Por que as meninas hoje caem debaixo do encantamento? Porque só olha a beleza, mas não sabem como é a família. Às vezes a família vem de várias maldições, e aí você vai fazer parte daquilo, e você dá direito do inimigo destruir a tua vida. Aí vem para a igreja, para querer uma mudança. A mudança vem sim, através do posicionamento, através do conhecimento da palavra de Deus, através realmente de rejeitar as mentiras do inimigo. Se está bem para você, do jeito que está, tudo bem, nós não podemos fazer nada. Mas uma coisa é certa, você não pode mais andar em círculos. Fale com o irmão que está ao seu lado. Você não pode mais andar em círculos. Se existem problemas, irmãos, na tua vida, que ainda não foram resolvidos, problemas na tua família, tantas áreas, e isso pode ter certeza, o diabo está prendendo essa área. Ou você não está andando segundo a palavra de Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi? É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Quando você diz sim, então você tem que cumprir o que você falou. Quando você diz não, então você também tem que cumprir o que você falou. Agora, quando você diz sim e não faz, você está fazendo maldição para a sua vida. E quem é que é o causador disso? É você mesmo, porque você não, desculpa a palavra muito forte, não tem caráter para assumir uma palavra que saiu da sua boca. Isso é muito forte, irmãos. Não podemos brincar com Deus. Alô? Vocês estão aí? Amém. Eu gostaria de orar por você nesta manhã. Vocês entenderam o que eu falei? Amém. Eu
gostaria de orar por vocês nesta manhã, em nome de Jesus, fazer uma oração pela sua vida. Pedir para que o Espírito Santo de Deus possa revelar ao teu coração aquilo que realmente, né, a área realmente que precisa ser curada na tua vida. Pedir para que o Espírito Santo de Deus mostre o espírito maligno que está tendo direito, legalidade para realmente prender você, destruir você. E veja, Deus mostrando isso através do Espírito Santo, Deus mostrando isso, não é para você dizer, olha, eu estou vendo esse espírito, o que você tem que fazer? Se levantar contra ele. Quantos dias? Todos os dias. É todos os dias. Alô? Estão aí ou não? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Que essa seja uma manhã onde você já se aliançou com o Senhor, mas seja uma manhã onde você realmente tenha coragem de abrir seu coração para Deus mostrar para você qual é a área que precisa ser curada. Deus vai te mostrar isso em sonhos, Deus vai te mostrar isso na palavra, Deus vai te mostrar, irmãos. E que você seja uma pessoa que não vai fugir, mas uma pessoa que vai se posicionar em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração, por favor, feche os seus olhos essa manhã, em nome de Jesus. Se você realmente quer uma mudança na tua vida, diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, nesta manhã, em humildade, para declarar que eu estou arrependido por ter atraído sobre a minha vida maldições, por não cumprir os teus mandamentos. Eu te peço, Senhor, o teu perdão e a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida. Nessa manhã, eu tomo posse desse perdão e faço um propósito firme de cumprir esses mandamentos. Em nome de Jesus. Nesta manhã, Pai querido, eu te peço perdão por toda a palavra maldita, por toda a sentença que saiu da minha boca e atraiu maldição sobre as pessoas. Eu recebo nesta manhã o teu perdão e na autoridade do nome de Jesus declaro sem efeito estas palavras, abençoando estas pessoas com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu sabes quantas vezes recebi palavras de maldição. Declaro nesta manhã, diante dos meus irmãos e diante dos anjos de Deus, e para que Satanás também ouça, e eu perdoo essas pessoas e as abençoo em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, declaro sem valor essas palavras de maldição e proíbo Satanás e seus demônios de continuarem usando contra mim, contra essas vidas, perdão, em nome de Jesus. Diga: meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram a sua vida até a morte. Eu declaro nesta manhã, eu estou coberto com o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, e eu declaro que estou cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho uma cobertura nesta manhã. Também tenho conhecimento da palavra de Deus. Declaro em nome de Jesus a minha
sobre todo espírito maligno que se levanta para me roubar e me destruir. A palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre a minha vida, porque eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Então, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, entra no mais íntimo do meu ser e revela-me, em nome de Jesus, tudo aquilo que está prendendo, aquilo que está amarrando, tudo aquilo que está impedindo o meu crescimento espiritual. Eu ordeno agora a todos os espíritos familiares da injustiça, do dolo, destratação, assaltos, assassinatos, furtos, fraudes, falta de misericórdia, difamação, maldade, calúnia, injúria, crueldade, malignidade, orgulho, vaidade, presunção, cobiça, covardia, mentira, rebeldia, maledicência, malícia, ganância, avareza, dissensão, brigas, rixas, língua desenfreada, ciúmes, inimizades, porfias, criticismo, murmuração, timidez, vingança, ódio, ira, inveja, engano, medo, pânico, fantasias, procrastinação, infidelidade a Deus e aos homens, maus tratos às crianças, delação de pessoas inocentes, amaldiçoar os pais e os descendentes, espíritos familiares na área da morte, do suicídio, acidentes e desastres, vícios, álcool, drogas, jogos, em nome de Jesus, eu me levanto contra vocês nesta manhã. Eu ordeno agora, saia da minha vida agora, e não voltem mais em nome de Jesus. Eu ordeno nesta manhã, espíritos familiares ligados ao espiritismo, kardecismo, umbanda, candomblé, macumba, satanismo, idolatria, católica romana, seitas, ordens diversas, como maçonaria, Rosa Cruz, Provida, Nova Era, comunismo, Testemunho de Jeová, espíritos familiares, da área do cangaço, capitalismo, guerras religiosas, sacrifício de crianças, pessoas e animais, perseguição aos judeus e cristãos de modo geral, espíritos familiares que trabalham na área da incredulidade, de todas as formas, em nome de Jesus, sai da minha vida agora. Eu me levanto contra vocês nesta manhã e ordeno, saia em nome de Jesus. Espíritos familiares ligados à área de comportamento social, como guerras de todos os tipos, na política, na área social, na área religiosa, da revolução, do fascismo, do nazismo, comunismo, racismo, racionalismo, despotismo, intelectualismo, materialismo, anarquismo, consumismo, feudalismo, terrorismo, colonialismo, preconceitos, espíritos familiares na área de acepção de pessoas, traição, máfia, contrabando, autoritarismo, controle, mau uso de poder, opressão aos pobres, espíritos familiares que atuam na área para prejudicar as viúvas, os órfãos, pobres. Eu te ordeno agora, sai da minha vida, espíritos familiares
miséria, síndrome de bancarrota, violência social, mutilação de pessoas, cárcere privado, executor como carrasco, pistoleiro, pirataria, tráfico de escravos, escravatura, roubo de tesouros e terras. Em nome de Jesus, saia da minha vida espíritos malignos, espíritos familiares que atuam na área de saques, de aldeias, da violência, da tortura de pessoas. Saia da minha vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espíritos familiares ligados à área do sexo, perversão sexual, bestialidade, orgias sexuais, fantasia sexual, pornografia, exibicionismo, estupro, conversação suja, torpeja, sonhos e pensamentos eróticos, incesto, prostituição, adultério, fornicação, defraudação, lascívia, masturbação, malícia, homossexualismo, sedução, atração, sensualismo, de roupas, de gestos, espíritos familiares que atuam na área de separação de casais, de abortos, de esterilidade, de frigidez, de impotência sexual, de obscenidade, de promiscuidade, de abuso sexual, gravidez indesejada, espíritos familiares que atuam na área de geração de bastardos e toda forma de impureza. Sai da minha vida agora, nós ordenamos, saiam em nome de Jesus, nos levantamos contra vocês agora em nome de Jesus. Espíritos familiares que causam doenças do coração, pulmão, aparelho digestivo, aparelho ginecológico, sistema nervoso, visão, audição, boca, ossos, pele, anomalias congênitas, malformações, dor de cabeça, coluna, asma, bronquite, alergias, doenças como a AIDS, diabetes, obesidade, fóssil, doenças do sangue, todas as formas de câncer, mau funcionamento das glândulas, hipófise, tireoide, ovários, reumatismo, próstata. Saia da minha vida agora. Nós rejeitamos toda atração de espíritos familiares em nome de Jesus. Espíritos familiares que trabalham na área causando doenças mentais como loucura, paranoia, esquizofrenia, psicose, maníaco, depressiva, bloqueio mental, retardo mental, esquecimento, arteriosclerose, todos os tipos de depressão e ansiedade, desvaneios, alucinações, hipersensibilidade, autismo, alcoolismo, mal de Parkinson, solidão, tristeza, desmaios, convulsões, insônia, sonolência. Saia da minha vida, em nome de Jesus. Todos os espíritos familiares que trabalham causando doenças do sistema linfático, vasos linfáticos, sangue e medula, tumores de todos os tipos, rins, bexiga, aparelho excretor. Sai agora da minha vida e não volte mais. Nesta manhã eu ordeno espírito de morte. Nós, em nome de Jesus, te proibimos de atuar na nossa vida. Demônio,
meu Deus, eu confio em Ti. Eu te peço perdão, mais uma vez, por não me voltar à Tua palavra. A partir desta manhã, eu vou me esforçar para me voltar à Tua palavra, para ter conhecimento, porque através do conhecimento da Tua palavra, eu não serei mais ignorante, e o Teu Espírito Santo, que está dentro da minha vida, também vai me ajudar, vai entrar no mais íntimo do meu ser, e vai revelar áreas da minha vida que precisam ser curadas, precisam ser libertas, precisam ser restauradas, precisam ser transformadas. Me abro nesta manhã para o Teu Espírito Santo, e eu creio que este mês será um mês de milagres na minha vida, emocional, sentimental, conjugal, financeira, espiritual, em nome de Jesus Cristo. A área familiar também será quitada, e eu creio nos milagres em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Quero te convidar a você ofertar nesta manhã, trazer o teu dízimo. Projeto Davi, esse mês, nessa semana precisamos pagar o nosso aluguel. Se você ainda não investiu, por favor, invista. Precisamos pagar o nosso aluguel. Quero convidar você a trazer uma oferta nesta manhã, junto com o teu dízimo. Uma oferta de selo nesta manhã, por esta palavra. Porque eu acredito que esta palavra é poderosa para a tua vida. Eu acredito que você vai sair daqui realmente diferente. Os nossos auxiliares vão estar distribuindo os envelopes. Então você pode ficar aí, fazer uma oferta ao Senhor. Esse mês eu profetizo na tua vida será um mês de milagres, em nome de Jesus. Mas olha o que Deus está dizendo. Busque cumprir a palavra 100%. Busque isso em nome de Jesus. Busque se posicionar, pedir para que o Espírito Santo revele para você áreas na tua vida que precisam ser impactadas. Se posicione nisso em nome de Jesus. Quando você for ofertar, não traga oferta bichada. Sabe o que é oferta bichada? É aquela que não serve nem para você, irmão. E aí você coloca no altar de Deus. Não traga ofertas bichadas. Aprenda a trazer o teu melhor para o altar de Deus. Seja cumpridor, traga seus dízimos. Sabe, não deixe de devolver seu dízimo. O dízimo é para a casa do tesouro. Quando você devolve o dízimo, Deus mesmo repreende o devorador e abre as janelas dos céus e derrama a bênção tal sobre a tua vida. Se você ainda não é um investidor em relação a primícias, aprenda a ser um investidor. E todo o salário que você recebe no mês, divida esse valor. Por exemplo, você ganha R$1.000, divida por 30, vai dar 33,33 centavos, né? R$33,33. R$33,33. Coloque nesse envelope vermelho, entregue na mão do sacerdote, que é o pastor. A Bíblia diz que a primícia, ela santifica todo o restante da massa. Então não deixe de ser um investidor, devolva a sua primícia, né? Devolva a sua primícia, seus votos. Se você fez votos ao Senhor, cumpra os seus votos, né? A Bíblia diz exatamente isso. Se você fez um voto, cumpra o voto. Era melhor não ter feito do que fazer e não cumprir. Quando alguém faz isso, atrai maldição, dá legalidade para demônios. Então, se esforce para cumprir os seus votos. Amém? Glória a Deus. Vamos vencer mais um obstáculo em nome de Jesus. No mês passado nós tivemos uma dificuldade de pagar o aluguel. Pagamos o aluguel quase na metade do mês. O patrão, o rapaz lá, nos cobrou. E eu não pude fazer nada porque tive que esperar o investimento das pessoas. Alguns irmãos aqui estão desempregados e isso faz bastante falta.
algumas pessoas também que às vezes falam, né, que saíram também da igreja, e também faz bastante falta isso no projeto da vida. Nós temos orado, estamos debaixo de uma palavra aí que nós vamos sair desse lugar e vamos para um lugar maior, nós vemos isso, mas eu fico pensando também nisso, né? Porque vamos para um lugar maior, temos que investir mais, e aí nós precisamos do seu investimento. Se você ainda não faz parte do projeto da vida, seja um investidor do projeto da vida. Comece por aquilo que você consegue, depois Deus vai te dando condições, querido, para você investir muito mais. Amém? Use o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Então, se você já está com o seu envelope em mãos, quero pedir para você se colocar em pé. Eu vou te abençoar. Eu declaro que esse é o mês de milagres na tua vida, meu irmão. Creia nisso. Mas cumpra com os teus propósitos. Cumpra com aquilo que você estabeleceu diante do Senhor. Senhor, aqui está o teu povo. Nós nos abençoamos. Não temos muito o que falar, porque a tua palavra diz que se nós obedecermos a tua palavra, então a tua bênção virá, ela nos alcançará. A tua bênção nos colocará em cima e não embaixo. Ela nos colocará por cabeça e não por cauda. E em tudo que colocarmos nas nossas mãos, nós prosperaremos. Esse é o meu desejo como sacerdote deste ministério. Desejo da minha família sobre essas pessoas que aqui estão. Desejo também para aqueles que não puderam estar, Senhor. O Edson, a Célia, o Edson que sofreu um acidente, outras pessoas que não sabemos por que não estão. O meu desejo é que todos realmente vejam a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade na vida deles, e que eles possam glorificar o teu nome. Eu abençoo cada um dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, que eles vão colher 30, 60, 100 vezes mais. Esse será um mês de muitos milagres em nome de Jesus. Diga amém! Amém. Aleluia. Vem aqui à frente então em nome de Jesus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus Cristo. Te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Te abençoo em nome de Jesus. 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 Recebemos para multiplicar todo o restante da barra. Para nos dar a prosperidade na tua vida, em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aqui, sai. Já vamos orar. Os pais, pode ficar os pais aí também. Abençoe em nome de Jesus. Abençoe em nome de Jesus. Abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pai, quero abençoar a vida da Sara. Estenda sua mão para ela. Hoje ela é um novo nível sobre a vida dela, um tempo de mudança, né, na vida dela. Um tempo de mais responsabilidade, principalmente porque ela é serva do Senhor. Vamos orar para que venha essa capacitação sobre a vida dela, que as portas forem abertas para ela, ela saiba discernir essas portas, esse tempo de amizades, de novas amizades, ela saiba discernir esse tempo também, e que ela não se afaste do Senhor. Nosso desejo é que ela continue crescendo, ela conheça aquele que será o seu esposo, aquele que vai amá-la, respeitá-la, vai andar também nos caminhos do Senhor. Nosso desejo é que ela se case, ela gere filhos, filhas, e também ande na presença do Senhor. Quantos concordam com isso?
Então, estenda a sua mão, abençoe a vida dela. Pai, abençoamos a Sara. Nós declaramos que hoje é um tempo de mudança na sua vida. Um novo ciclo, Senhor, se inicia na sua vida. Um ciclo de responsabilidade, de amadurecimento. Um novo tempo, meu Deus, aonde ela terá mais intimidade, mais comunhão, mais experiência com o Senhor. Um tempo onde o Senhor vai conduzi-la pelos teus caminhos. O Senhor vai lhe ensinar coisas tremendas. Ela terá muitas experiências com o Senhor. Também declaro um tempo, Pai, onde os espíritos familiares não a encontrarão. Em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor preparou para ela é o que vai acontecer. Nós liberamos sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Do seu coração, glória a Deus. Lembrando que, aleluia, nós temos o nosso culto de renovação espiritual toda quinta-feira. Faça um esforço de vir em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida.